Entrou. Tá no ar, gente. Então vamos lá. Isso. Boa noite. Posso começar eu aqui, irmão? Pois é. Então, começar. Então tá, vamos lá. Boa noite. A gente está fazendo mais um Serra Negra na Roda e hoje com um convidado muito especial, que é o professor Luiz Gonzaga Beluso, que é professor da Unicamp, já trabalhou no governo federal, para os governos estaduais, tem um currículo extenso aí, né, professor? E eu primeiro queria agradecê-lo assim, imensamente, porque o senhor respondeu muito prontamente. A gente mandei a mensagem, o senhor rapidamente já respondeu, né, aceitou o nosso convite. E agora, sim, uma surpresa, que a gente vai até começar falando sobre isso, que ele estava começando a contar para a gente, que ele morou em Serra Negra. Eu não sabia que ele tinha morado aqui. E é isso. Morei. É isso, né? Inicialmente no Hotel Mark, depois nós mudamos para um apartamento ali perto da rua onde estava o Hotel Radium. Sim, Rua Coronel, né? Rua Coronel, isso. E no Radium eu nadava quase todas as manhãs. Tinha uma piscina magnífica, uma piscina de água radioativa, aquela, né? Isso, né? E eu me lembro bem, meu pai foi juiz em Serra Negra, né? Foi juiz, ele acumulou socorro em Serra Negra e tinha um promotor de justiça, cujo nome agora não lembro, que também nadava. Aí eu disputava com ele, eu era meio metido à besta, eu disputava com ele as braçadas e tal, para ver quem chegava antes, etc. Mas eu tenho ótimas lembranças de Serra Negra, era muito, muito agradável e muito simpática a vida que eu tive aí. Eu devia ter uns 10 anos de idade. Quantos anos o senhor morou aqui? Eu acho que eu morei um ano e meio, se eu não estou enganado, porque meu pai depois voltou para Socorro e foi removido para São Paulo, né? Eu fiz o primeiro ano do ginásio em Socorro, no Narciso Pieroni, que é o nome era um deputado que ajudava a região, eu acho, deputado Narciso Pieroni. E eu tinha muita amizade com o pessoal de Lindóia, de Águas de Lindóia, porque, por exemplo, o nosso amigo Ari Mantovani, que foi dono, ele jogou no Palmeiras. E eu me lembro muito bem, ele estava hospedado na casa da minha avó em São Paulo. E ele jogou no Palmeiras muitos anos. Eu não sei como ele está, porque eu fui ao aniversário dele de 80 anos aqui em São Paulo, né? Porque ele era muito próximo da nossa família, pessoal de Águas de Lindóia. Então, a região aí faz parte da minha vida, da minha infância, da minha história de vida, né? Então, eu tenho um grande apreço pela região. Grande apreço. A região, o senhor sabe disso mais que ninguém, que a região aqui vive do turismo, né? E está sofrendo muito agora por causa dessa pandemia, dessa crise, né? Imagino que está sofrendo muito. Porque o turismo é uma das atividades que mais sofreu com essa pandemia, por causa do isolamento, né? As pessoas não se movem, não viajam, então eu imagino. E isso teria exigido dos governos uma ação muito efetiva para proteger os empreendimentos que estão ligados ao turismo, né? Mas eles não estão fazendo nada, né? Estão muito devagar. Eu vi hoje, com pesar, que notícia do IBGE, um estudo do IBGE mostra que se fecharam 216 mil empresas. Nossa Senhora. Perdão, errei o número, 716 mil. Nossa. Fecharam empresas. Isso é uma devastação. Devastação. É uma coisa, e eles, na verdade, estão driblando na área, como se diz na linguagem futebolística. Eles tinham que agir de uma maneira muito enérgica
para impedir que essas empresas fechassem, quebrassem, né? Não, mas eles ficam discutindo. É uma coisa incrível essa história de economia hoje no Brasil e no mundo inteiro, no Brasil mais. Tinha tido uma ação enérgica do governo para gastar, porque os circuitos colapsaram. E será que eles não entendem como funciona uma economia de mercado capitalista? Acho que não, né? Acho que não, eu tenho a impressão que não, que eles acham que é assim um corpo rígido. Ah, você está gastando demais, então deixa eu botar um teto. Nem é verdade que eles têm uma narrativa. Eu estou escrevendo um artigo com o meu companheiro de últimos tempos, o meu ex-aluno, que escreveu 2 livros comigo. Estou escrevendo um artigo sobre o negócio do teto de gasto, porque é um absurdo, porque, na verdade, isso se funda numa ignorância completa de como funciona uma economia, o circuito de renda, emprego e gasto numa economia capitalista. É uma coisa assustadora, né? Que chama a teoria da rigidez cadavérica. É uma coisa de uma inépcia, do incompetente, uma incompetência, no fundo é uma crença tola de que se você, o que eles pensam, se você, na verdade, equilibrar o orçamento, você vai conseguir ganhar confiança dos investidores e eles vão investir. Essa que é, olha só a narrativa. O problema é que o investidor, o banco que financia o investidor, ele olha assim e fala, bom, mas não dá para te emprestar dinheiro para você investir, porque eu não sei se você vai me pagar. Sim. Exatamente. Os agentes privados, eles estão metidos nessa insegurança, né? E aí achar que a economia vai conseguir sobreviver ou se recuperar numa situação como essa, sem uma ação muito enérgica e muito assim confiante, porque não tem outro agente que possa socorrer. Só tem um, que é o gestor da moeda, que é o Estado. Não tem jeito. Né? Não, em condições normais, o Estado só administra a relação entre os bancos e o setor privado, no sentido de garantir, digamos, minimamente a consistência do funcionamento, dando liquidez, constrangendo a liquidez, às vezes, para regular o ciclo econômico. Mas numa situação de ruptura, você não tem outro agente. Qual é o outro? Aí vem o Paulo Guedes e diz, não, mas nós vamos receber investimento estrangeiro. Ele está louco. Quem é que Quem vai situação... Eu converso com muita gente fora do Brasil, as pessoas falam, o que houve com o Brasil? Vocês têm lá um administrador, um louco que administra um hospício? Eles me falam isso. Que não tem consistência, não tem lógica nenhuma, né? E quando eu leio essas notícias de fechamento de empresas, são 716 mil. Nossa, isso é né? Que é uma devastação. Isso. Como é que a economia vai se recuperar? Você tinha que ter tomado cuidado e segurado as empresas, né? Prorrogado o auxílio emergencial. Parece que eles vão, pelo menos isso, né? O auxílio emergencial vai ajudar a sustentar minimamente a demanda na economia, né? Para que as empresas que sobreviveram tenham condições de continuar vendendo, de continuar faturando, de continuar pagando os salários dos trabalhadores. Isso é um sistema, uma coisa orgânica. Não é uma coisa que você possa tratar como se fosse a conta da padaria da sua casa. A conta da padaria da sua casa é outra coisa, né? Só que na sua casa você nem cobra imposto, nem cria moeda. Então, você não pode comparar a economia familiar com a economia de uma sociedade inteira. Isso é uma Aliás, coisa... a pandemia mostrou isso, né? A pandemia mostrou que essa teoria de que o Estado e a família, né? E administrar uma casa é a mesma coisa, não se mostrou que isso não é verdade, né? Isso, exatamente. Mas a comparação que eles fazem é essa. Aliás, não são eles. Toda a teoria econômica convencional trabalha em cima desse pressuposto, né? Que não tenha
os teóricos das expectativas racionais, eles têm uma figura que é importante, que é o chamado agente representativo, né? Esse agente representativo, ele faz tudo. Ele é banco, ele é empresa, ele é família, ele é tudo. Ele é tudo e, ao mesmo tempo, não é nada, porque ele não existe, né? É uma abstração de péssima qualidade. Então, é o seguinte, o que eles dizem? Ah, não, se você, na verdade, não equilibrar o orçamento, os agentes racionais, eles vão achar que o dinheiro que eles vão receber, digamos, dos gastos do governo, está fazendo um déficit, não, eles vão guardar e não vão gastar, que é o multiplicador negativo, né? Ele diz que se o governo gasta fazendo déficit, o agente racional vai dizer o seguinte: eu vou guardar esse dinheiro, porque para equilibrar o orçamento aqui na frente, o governo vai cobrar mais impostos, então eu vou guardar dinheiro para pagar os impostos, certo? Isso é a fábula que eles contam, certo? Eu nunca vi, não há nenhum exemplo de um Estado nacional que tem dívida na sua própria moeda e que gasta na sua própria moeda, de ter quebrado. Ele só vai quebrar. Como vai quebrar? Quebra. Não tem como quebrar, porque ele tem a faculdade de se endividar e de criar moeda. O Brasil quebrou em 1980 porque tinha dívida externa. Externa. Aí quebra, porque se não, ao que eu saiba, não emite dólar, né? Então, você deve em dólar, teve um colapso, uma subida da taxa de juros, o Brasil quebrou, como quebrou a Argentina, etc. Mas o Estado que deve e emite moeda nacional, ele não vai quebrar, ele tem como rolar. Eu nunca vi um caso na história de algum país que tenha quebrado por emitir dívida, sobretudo numa situação de colapso do circuito monetário e de emprego. Colapsou. A coisa não roda. Aí o pessoal fica, não, mas se emitir, vai fazer inflação. Falei, bom, só o mágico Houdini. Alguém se lembra do mágico Houdini? Sim. Né? O mágico Houdini não conseguiria fazer inflação no Brasil nesse momento, porque está tudo prostrado. Como é que o sujeito vai aumentar o preço de alguma coisa? Não tem demanda, né? Não tem demanda, como é isso aí? Você falou e disse. É isso aí. Então, nós estamos vivendo... Diga. E, assim, com o auxílio emergencial, mostrou que é o contrário, né? Quer dizer, que você está colocando dinheiro. Agora, o Paulo Guedes insiste no teto do gasto e na contenção, né, no rigor fiscal. O senhor acha que eles vão conseguir, ou eles vão se entender nisso? Como que o senhor acha que politicamente isso vai ser conduzido? Eu acho que vai ser um jogo complicado, porque você interromper o auxílio emergencial significa que, a partir de um determinado momento, o conforto que as famílias que tiveram acesso receberam, isso vai desaparecer, elas vão se sentir desamparadas de novo. E tem uma outra coisa. Se você interrompe o auxílio emergencial, e muitas famílias que recebiam Bolsa Família, que era bem menos do que o auxílio emergencial, estão recebendo mais. Então, o potencial de gasto delas é maior. Ocorre que, se anuncia que vai interromper, eles vão guardar o dinheiro. Certo? Então, aquele efeito positivo sobre a demanda, sobre a economia, vai ser bem inferior. Né? E aí o que me preocupa é a saída da economia brasileira da pandemia. Ninguém sabe quando vai sair, ninguém pode dizer que sabe. Então, isso me preocupa muito, porque nós estamos hoje com nível de atividade da economia brasileira é inferior a 2013. Nossa. Quer dizer, você vinha com um determinado nível de atividade e você caiu para um patamar muito baixo, certo? Muito baixo. Então,
Quando as pessoas dizem assim, bom, acho que vai ser uma recuperação em V, assim, né? Falar, então o que quer dizer isso? Quer dizer que a economia vai crescer 3,5%. Se crescer 3,5%, vai levar uns 5 anos para você chegar ao patamar anterior. A base é muito baixa, né? A base é muito baixa. Então, quando eu vejo as pessoas falando disso, eu falo, vamos olhar uma série mais longa para saber o que está acontecendo, né? Então, até pode crescer, digamos, não sei se vai, porque eu também não tenho capacidade de fazer essa avaliação. Aliás, ninguém tem, é tudo chute. Tudo em cima de pressupostos, etc. Uma construção. Muito bem. Se crescer 5%, ainda assim você vai levar um tempão para chegar. Vamos considerar o seguinte: a capacidade ociosa que você gerou, tem muita fábrica que está trabalhando com 40% da capacidade, a despeito de ter voltado um pouco a atividade. O desemprego aberto é enorme, e o desemprego disfarçado, ou seja, o emprego precário, né, está inflando, está inchando. Isso tudo afeta a renda das pessoas. Se afeta a renda, afeta a capacidade de gasto deles. E, portanto, afeta a velocidade ou a intensidade da recuperação, né? Então, eu vejo, por exemplo, o Paulo Guedes falar no salário por hora. Vocês ouviram falar disso? Uhum. Então, o que passa na cabeça dele? Passa na cabeça dele que se você rebaixa o custo salarial para o empresário, você vai conseguir criar mais emprego. Isso é verdade para o empresário individual. Se todos fazem a mesma coisa, não vai aumentar o emprego porque não tem demanda para os produtos que eles vão gerar. Isso é uma coisa tão óbvia. Óbvio, Não é? Falácia de composição. Você acha que o micro você pode projetar para o macro? Não pode. Não funciona. E a gente já viu isso com a reforma trabalhista, né? A gente já viu isso, não é? A gente já viu isso com a reforma trabalhista. Não é nem novidade, né? Eu vou contratar gente se não tem ninguém para comprar o meu produto. Por que eu vou contratar mais gente? É exatamente isso, exatamente. Quando o pessoal fala da China, por exemplo, eu gosto sempre de observar, fala que a China se valeu, para aumentar sua competitividade, se valeu dos salários baixos. Isso no começo. Sim. Lá como eles começaram a demarrar. E, além disso, porque, na verdade, o mercado deles era um mercado externo. Eles tinham um tremendo superávit. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, o que move a economia chinesa é o progresso tecnológico, que é avassalador. Basta ver o negócio do 5G e outras tecnologias. Quem vai a Shenzhen e vê aquilo, fala... Como é o amigo Miguel Nicoleles, que é também meu companheiro de palestrinidade, né? Miguel Nicoleles, ele ficou lá 6 meses. Ele disse, professor, não tem nada igual aqui. Agora é o progresso tecnológico que está fazendo avançar e o crescimento do consumo das famílias chinesas, né? A China é um exemplo de como se constrói instituições e formas de funcionamento, coisa que aqui não é discutido. O pessoal fala assim, então vamos privatizar. Vamos privatizar. Tá bom. A gente privatiza, a gente pega o dinheiro e compra a dívida interna. Não foi isso que eles falaram? Muito bem, eu fico pasmo de ver, porque se você comprar a dívida interna, os detentores dos títulos não sabem onde é que eles vão botar o dinheiro. Talvez eles queiram sair para fora do Brasil, né? Ou especular com imóveis ou qualquer coisa. A dívida pública é uma forma de existência da riqueza privada. A dívida pública é emitida pelo Estado, mas quem acumula essa forma de riqueza são os bancos, os aplicadores, etc. Os bancos lastreiam as aplicações que são feitas nele com títulos públicos, né? E então todo esse conjunto de confusões
que estão criadas a partir de uma visão muito pobre de como funciona essa economia, pouco preocupada em compreender mesmo, né? Você tem mais, digamos, esquemas mentais do que a capacidade de compreender o que está acontecendo. Então, se ficar preso ali, né? Ficar preso, ficar repetindo aquelas coisas. Aliás, o senhor falou esses dias, eu ouvi em algum lugar, sobre a financiarização da economia, né? Sim, eu fiz que a gente viu, não foi? Eu acho que eu ouvi alguma coisa sobre isso. E acho assim, a gente viu aí que eles comemoram a alta da Bolsa, comemoram os lucros dos bancos, e aqui, por exemplo, na cidade, os pequenos empresários não conseguiram o Pronamp. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? Que essa é uma realidade dura essa, né? Porque você vê os outros, em plena pandemia, os bancos com bilhões de lucro, né? Enquanto que os pequenos empresários não têm acesso ao básico para ter capital de giro. Então, vejam, Salete e Carlos, esse fenômeno da financiarização, que é debatido no mundo inteiro, né? É um fenômeno global, né? Ele tem a ver com a globalização, tem a ver com a mudança das estratégias das empresas globais, né? Tem a ver com a relação China e Estados Unidos, porque com a desregulamentação financeira, que foi o que ocorreu nos anos 80, né? Você tirou o controle que os Estados nacionais, depois da Segunda Guerra, fizeram sobre os seus sistemas financeiros. Você tinha repressão financeira. O que significa isso? Você forçava os bancos nacionais, sobretudo, a financiarem o investimento e o consumo das famílias. Ou seja, é o financiamento para atividade de gasto, de consumo e de investimento produtivo. Perfeito. Muito bem. A partir dos anos 80, você foi relaxando esses controles, porque acontece o seguinte: durante esse período que eu estou mencionando, sobretudo na Europa, mas também nos Estados Unidos, o que aconteceu é que você gerou uma classe operária bem fornida, com boa capacidade financeira, uma classe média, né? E é uma coisa inevitável de uma economia como essa, quando as pessoas vão ganhando mais e os salários, os rendimentos do trabalho acompanharam a produtividade, elas vão, uma parte elas guardam, elas poupam, e elas têm que aplicar, não é? E o Roosevelt, em 35, 34, 35, ele impôs um tabelamento da taxa de juros. Em geral, as taxas de juros eram controladas para permitir com que o financiamento se fizesse em condições adequadas para as empresas investirem, né? Acumularem progresso tecnológico, etc., etc. Então, esse modelo, essa forma, foi muito bem sucedida. Mas eu diria que, ao mesmo tempo, ela criou, o seu sucesso criou as condições para que ela fosse abandonada. Estou dizendo, ou seja, você acumula riqueza nessa sociedade, nessa economia. De que maneira você acumula? Você pode comprar 3 apartamentos, está fazendo uma acumulação patrimonial, para você explorar a renda. Ou você pode acumular sob a forma financeira. Você compra ações, você compra títulos de dívida emitidos pelas empresas, etc. Então, essa dimensão, ela foi se avolumando e foi se tornando dominante, né? Por quê? Porque tanto os economistas e pensadores que fizeram uma avaliação do capitalismo, eles trataram o capitalismo como o Keynes, por exemplo, chamava economia monetária da produção. Por que tinha monetária no meio? Porque, na verdade, tanto na decisão quanto no resultado, é preciso você acumular dinheiro. É isso que ele disse, né? Teve um outro que as pessoas não gostam, que eu, na verdade, estudo há muitos anos, escrevi livros sobre ele, que é o Marx, que falou acumulação de riqueza abstrata. Ou seja, o que é riqueza abstrata? Monetária. Ou você... Eu às vezes pergunto, escuta, meu filho,
Você, por acaso, quando faz suas contas, você calcula assim, eu tenho na minha casa 3 estantes, 5 mesas. Não, você faz a conta monetária. Assim é o balanço das empresas, é o balanço dos bancos, é o balanço dos governos. Então, é inexorável, você não pode escapar disso. Porque o dinheiro é a comunidade dessa sociedade. Ele é que faz a ligação entre as pessoas, né? As pessoas, os indivíduos não existem se eles não têm dinheiro, né? Você faz uma supressão perversa das pessoas se elas não têm dinheiro. Elas não existem sistemicamente. Então, eles viram isso e disseram, olha, se você não regular esse sistema, não dirigi-lo, digamos, para acumulação produtiva, ele vai realizar os seus instintos. Que é o instinto? É aperfeiçoar os métodos de acumulação monetária. É isso que é financiarização. Então, o pessoal acha que a financiarização é um defeito do capitalismo. Não é. É a realização da sua natureza. Se você soltar o bicho, é como você soltar, digamos, um tigre na rua, ele vai atacar as pessoas. Ele não sabe fazer outra coisa. E o capitalismo, sistemicamente, ele cria isso porque isso brota do funcionamento dele, brota, né? Não é uma maldade, é uma coisa constitutiva. Isso brota do funcionamento dele, né? E como você desregulamentou tudo, o Estado deixou a coisa correr, eu sempre digo, o bicho estava na jaula da repressão financeira. Abriram a jaula, o bicho saiu. Né? E aí é o seguinte, você vê esse fenômeno, que a economia está toda dilacerada, toda desgraçada, e a Bolsa bombando. Pois é, como que faz para voltar, para colocá-lo de volta na jaula? Pois é, isso é só com a ação humana, só os homens podem fazer. Os homens e as mulheres e os homens só podem fazer. Só a política pode fazer isso. Então, é o seguinte, já está, na minha opinião, você está criando um consenso no mundo inteiro, né? As pessoas mais atentas, e mesmo a boa parte das populações, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, estão começando a se dar conta que o negócio não dá mais. Sim. Porque, junto com isso, você tem a outra cara disso, né? Porque essa articulação se faz entre a financiarização, as tecnologias novas, certo? Que desenvolveram novas formas de relação entre trabalhadores e os donos do dinheiro, que são as plataformas. O que as plataformas fazem? Elas destruíram as relações salariais. Os caras recebem por hora, recebem por entrega. Verdade. Entrega na tua casa, né? E isso está dissolvendo totalmente as relações tradicionais do capitalismo. Porque ele tem essa virtude, ele se autotransforma para continuar o mesmo. Ele se autotransforma para continuar o mesmo. E isso é uma aventura, olhar isso é uma aventura fantástica, porque você tem que olhar as conexões. A China, por exemplo, a China é outra cara, é a cara produtiva e muito eficiente da economia financiarizada que está concentrada nos Estados Unidos, sobretudo. Certo? Você vai olhar o que está acontecendo com as empresas. Eu escrevi um livro chamado A Escassez da Abundância Capitalista para explicar isso. Você vai olhar o que as empresas, em sua maioria, americanas, fazem, né? Eu vou lhe dizer, se você somar a recompra das próprias ações, que elas fazem sistematicamente, as grandes, e a grande maioria delas, recompra das próprias ações e o pagamento de dividendos, você vai ver que eles somam, em geral, mais de 100% do resultado operacional. Ou seja, todas elas vendem coisas, produzem coisas, mas o resultado financeiro, você soma a recompra das ações, mais
pagamento de dividendos, isso tá concatenado. Por quê? Porque os gestores recebem participação na venda de ações, certo? É o chamado stock option. Eles têm a faculdade de comprar as ações das empresas. Então, você junta tudo. Eles querem valorizar ficticiamente, como disse outro, ficticiamente o valor do seu capital. Isso descola. Aí você olha, investimento produtivo nos Estados Unidos. Capota. Quase você não tem. Investimento produtivo você tem na China. Então, a China produz, vende para os americanos que têm a moeda reserva, então eles podem comprar sem problema, não tem importância de ter déficit nenhuma, porque eles pagam tudo com dólar. Eles têm a moeda internacional, né? E isso funciona assim, só que acontece que nos Estados Unidos o pessoal está ficando descontente também. Pois é, isso não explica um pouco a concentração de renda e a desigualdade, né? Claro, claro. Isso está diretamente ligado a um dos maiores problemas que a gente tem hoje no mundo, né? Que não é só no Brasil. Exatamente, você pegou o ponto. A desigualdade é fruto dessa articulação. Você reproduz a desigualdade. No momento, a maneira que o sistema faz, necessariamente ele reproduz a desigualdade. Isso no pós-pandemia, como é que o senhor vê com essa realidade, como é que ela vai aparecer ali nesse pós-pandemia? Quer dizer, isso o senhor acha que agrava mais? Como é que o senhor vê? Eu acho o seguinte, que nós vamos ter turbulências pós-pandemia, porque as pessoas estão muito inquietas e descontentes, né? Em sua maioria. Mesmo as pessoas que têm emprego formal não estão satisfeitas com o que está acontecendo. A minha opinião é que esse capitalismo financiarizado, das plataformas, etc., ele chegou ao limite do ponto de vista do atendimento das esperanças, das expectativas da população. Porque eles veem, os meninos, por exemplo, os mais jovens, olham para frente e não veem chance de melhorar. E as pessoas dizem, olha, se você estudar e trabalhar, vai dar tudo certo. Só que o número, hoje em dia, de gente bem formada nos Estados Unidos e que não tem uma atividade compatível com a sua formação é muito grande. Isso vai ter um período de fermentação, etc., de contestação. Quem observa isso por obrigação profissional, digamos, e eu faço isso o tempo inteiro, é olhando o que as pessoas escrevem, dizem, e fora do Brasil, né? E vai ser muito difícil você voltar a mais do mesmo, muito difícil. Aqui, uma das esperanças que se tinham é que talvez a reforma tributária ajudasse, né, você taxando esses lucros e tal, melhorar, mas do jeito que ela está sendo conduzida, a gente está vendo que isso não vai acontecer, mesmo porque o Paulo Guedes está fazendo um monstrengo aí, porque, não sei, ele está soltando umas medidas, mas que pode simplificar, não sei, né, a tributação, mas que efetivamente não muda o sistema, nem torna o sistema mais progressivo, como se esperava. Só complementando a Salete, por que nunca, no Brasil, não se faz nunca uma reforma tributária? Nós só fizemos uma, em 1965, depois do golpe militar. Por quê? Porque você pôde fazer independentemente do Congresso Nacional. Não teve esses conflitos regionais, etc. Então, você fez essa reforma de 65. Depois, o que você fez? Você foi agregando coisas, uma em cima da outra, né? Foi tornando o sistema muito complexo, difícil de ser tratado. Isso é uma coisa que precisa fazer, precisa, na verdade, dar uma limpada nesse sistema. Mas o mais importante, né, é que o sistema tributário ele não é apenas uma forma de arrecadação. Ele é uma forma, na verdade, de redistribuição. Isso. Então, essa dimensão da redistribuição,
ele não está levando em conta, né? Porque, veja bem, o sistema tributário brasileiro, ele é de uma perversidade, porque ele se está mais ou menos 50% da receita fiscal no Brasil decorre de impostos indiretos. O imposto indireto quer dizer o seguinte: independente da sua renda, você paga, se você é rico ou pobre, você vai comprar uma geladeira, você paga a mesma alíquota. Ele é profundamente regressivo. E os impostos, digamos, o imposto sobre a renda, né? O Brasil tem uma das alíquotas marginais, que é a alíquota marginal. É aquela que incide sobre a fração mais alta da renda de uma pessoa, né? É 27,5%. Não é que 27,5% se aplica a toda a renda, se aplica só àquela faixa que é a mais elevada. É uma das alíquotas marginais, que se chamam, mais baixas do mundo, né? Então, a contribuição do imposto de renda e dos impostos sobre a propriedade sobre a receita total é muito pequena. É um dos países mais regressivos em matéria. E esse aspecto, o que os empresários pedem? Os empresários querem uma simplificação do sistema, né? Então, para eles, a simplifica o sistema, não interessa se pobre vai pagar mais que rico, isso não está nem aí. E é outra coisa que é muito importante no mundo da globalização e dos paraísos fiscais, é que as empresas, por exemplo, elas transferem a realização dos seus lucros para os paraísos fiscais, para pagar menos imposto. Isso está incomodando demais os países europeus. A OCDE está fazendo um estudo para fazer um imposto geral. Só que os Estados Unidos estão resistindo, etc. Mas enquanto você não evitar que as empresas... O Brasil tem cálculo da Receita Federal, é que o Brasil tem 500 bilhões de dólares fora do Brasil, fuga de impostos. E esse assunto é cuidado aqui. Alguém tem ouvido alguma coisa falar desse fenômeno? Não, está tudo escondido. Aí eu vejo o Botafogo, aí o Rodrigo Maia, Botafogo, né, que chama de Botafogo. Dizendo que é contra a CPMF. Sabe por que ele é contra a CPMF? Que agora está sendo discutida na Europa como imposto sobre transações. Os europeus estão discutindo. Por que ele é contra? Porque é um imposto que permite uma fiscalização melhor do que é feito com o dinheiro. Sim. Isso que o Botafogo não quer. Aliás, o Botafogo está fazendo jus ao nome, porque o time dele anda muito ruim. Meu Deus. Né? Horror. Uhum. E posso... Diga. Pensei que você ia perguntar, Mota. Pensei que você ia perguntar alguma coisa. Não. Eu queria só, assim, complementando a questão do crédito, né? Porque, na verdade, então, professor, esse dinheiro do governo, que não é muito, mas que era para ser destinado aos empresários, acabou não chegando. O que acontece no meio do caminho, assim? Não, pois é, mas acontece o seguinte, que esse dinheiro era destinado, porém, os bancos, eles enfiam uma taxa de juros muito alta por causa do risco, na parte que corresponde a eles. Eu tenho conversado com vários empresários médios e pequenos. Outro dia eu vi, eles foram fazer uma operação com um banco relativamente grande e ele botou uma taxa de 28%. Aí não dá, né? Então, quem tem que fazer isso, quase que diretamente, é o Banco Central. E, na verdade, controlando os bancos privados. E aumentando a garantia, porque é o seguinte, você tem que dar a garantia total pelo crédito. Porque você está numa situação de incerteza absoluta. O sujeito que vai tomando crédito, ele não sabe também se ele vai conseguir pagar. Exatamente. E aí o banco faz uma avaliação, fala, eu não vou emprestar, ou então vou cobrar uma taxa
que cubra... Eles pedem garantias. Aqui em Serra Negra, os empresários, que são pequenos empresários, eles dizem que eles pedem garantias que eles não podem dar, né? Eles não têm... Então, como é que fizeram, como é que fez o Federal Reserve? Deu garantias para essas operações, garantias do Banco Central. É isso que tem que fazer. Mas aqui tudo é feito pela metade. Tudo é feito mais ou menos. Então, o que falaram muito também, assim, que o BNDES ele poderia ter tido um papel importante hoje, né? Que ele foi tão demonizado, né? Ele poderia até fazer esse papel né, que os bancos não conseguem fazer. Talvez o BNDES conseguisse fazer isso, não é isso? Sim, mas ele não... Eu tenho informações de muita gente, inclusive de gente do próprio banco, que diz que o banco não está fazendo nada. Nossa Senhora. Nada, não está fazendo nada. Então, nós estamos num momento de paralisia e as coisas indo para o buraco. Uhum. Né? Quer dizer, fechando a empresa. E o ano que vem também vai ser um ano difícil, assim, porque a gente vai estar ainda no meio de uma crise, aí você tem o teto do gasto, hoje o Paulo Guedes anunciou que vai reduzir, acho que da saúde, em 7 bilhões de reais os investimentos, né? Como é que o senhor vê os municípios, a situação dos municípios no ano que vem? Vai ser... não é difícil dizer que vai ser uma coisa terrível, né? Na verdade, eles não complementam o projeto de ajuda aos estados e municípios. Veja que o estado de São Paulo, né, está querendo surrupiar o excedente financeiro acumulado pelas universidades. Nossa. E você sabe que eu participei da autonomia da Universidade Paulista, né, em 89. Né? Eu estava no governo de São Paulo, era o governador Quércia, e ele me chamou para fazer autonomia. Então, eu criei a autonomia. Isso deu uma sobrevida importante para as 3 universidades. Agora, eles querem, na verdade, atingir isso e reduzir, porque se você cortar as reservas que as universidades têm, elas correm o risco de não poder pagar salário até o fim do ano. Isso é uma maluquice, né? Eu estava vendo os efeitos sobre o setor de educação superior privada, são devastadores. Vocês sabem quantos alunos abandonaram os cursos no setor privado? 250 mil. Nossa Senhora. E muita universidade privada vai quebrar. Eles não fazem nada. A paralisia, então, é completa. Está. Completa. No nível estadual e federal, né? No nível estadual também. Estadual e federal. Mas a imprensa noticia e tal, e ninguém faz nada. Quer dizer, saíram 250 e tantos mil alunos. Né? As universidades privadas estão quebradas. Umas mais, outras menos. E aí vai fechar. Bom, aí remete a gente, professor, na questão do desemprego, né? Na questão de emprego, né? Já é um número assim no Brasil, acho que recorde, né? De emprego, desemprego, informalidade, tudo. O que o Estado poderia fazer? Criar como que você pode resolver essa questão assim de uma maneira mais rápida, vamos dizer assim? Maneira mais rápida é o seguinte: você tem que criar, na verdade, um programa de investimento em infraestrutura urbana, infraestrutura interurbana, etc., e gastar. Eu vou lhe dar 2 exemplos de história que são importantes para nós compreendermos o que está acontecendo. Vou dar 2 exemplos. Vou dar o Roosevelt, em 1900. O Roosevelt e o Getúlio também aqui. Né? Nós tínhamos uma economia ainda agrária, mas o Roosevelt é melhor. Quando o Roosevelt fez a campanha dele, ele tinha uma visão liberal da economia, então ele dizia que ele ia fazer um reequilíbrio do orçamento, reequilíbrio fiscal. Na hora que ele chegou lá, que ele era um homem muito afável, inteligente, ele viu, não vai dar. Então, o que ele fez? Ele criou
um negócio chamado Reconstruction Finance Corporation, que cuidou dos bancos e botou os bancos. Ele fez coisas do arco da velha, porque ele decidiu quais os bancos que iam quebrar, os que não iam. E, na verdade, submeteu os bancos ao Federal Reserve. Assim, submissão completa, não tinha conversa. E ele fez tudo democraticamente. E ele criou a conselho de um amigo dele, que trabalhou com ele, o Hopkins, criou um programa de obras públicas, Public Works Administration, e também pressionado pela mulher dele, pela Eleanor, que era uma mulher formidável, muito preocupada com os desempregados, etc. E ele mudou completamente de ponto de vista e tirou... Há um negócio interessante, se vocês puderem acessar, é um roteiro do New Deal. Um roteiro do New Deal. As coisas que ele foi fazendo, né? E isso chegou até a Segunda Guerra, que ele continuou fazendo, tomando as medidas, etc. Quando a economia americana saiu, ela estava completamente recuperada, era a economia mais poderosa do mundo, etc., etc. E o outro exemplo, que as pessoas dizem, não fale isso porque vão achar que você é nazista. Eu falei, não, eu vou explicar só como a Alemanha saiu da Grande Depressão. Aliás, a Alemanha é um exemplo muito importante, porque a ascensão do nazismo está muito ligada à depressão de 29 a 33. Eles fizeram, alguns economistas fizeram uma avaliação das regiões e das classes sociais que elegeram o Hitler. Não foram os trabalhadores votaram no Partido Comunista. Foi a classe média alemã e, na verdade, o pessoal que a Hannah Arendt chamava da ralé. Pessoal que não tinha eira nem beira. Não tinha, na verdade, pertinência de classe, né? E o Hitler, quando assumiu, apesar de ter assumido e foi se tornando mais poderoso, né? Que ele foi eleito, né? Foi eleito na Alemanha. E ele foi assumindo uma posição mais de Führer, de ditador, ao passar do tempo. E ele perguntou uma vez para o banqueiro dele, que se chamava-se Sartre, falou, o que eu devo fazer? Ele falou, você tem que acabar com o desemprego. Porque começou a haver uma certa ebulição. Aí o que o Sartre fez? O Sartre era presidente do Banco Central Alemão quando foi feita a feita a estabilização da economia depois da hiperinflação de 22, 23. Né? Ele negociou com os americanos fizeram um empréstimo de estabilização, e aí ele voltou ao padrão ouro e estabilizou a moeda. Como nós fizemos aqui, nós estabilizamos em cima do dólar, né? Em 94. Todas as estabilizações que decorrem de uma ruptura externa começam assim. Muito bem. Aí o Hitler falou, mas o que eu faço? Como é que eu faço? Ele falou, deixa comigo. Aí ele fez o seguinte, ele pegou as grandes empresas alemãs e falou, olha, eu não posso, por causa da hiperinflação recente, o povo alemão tem a ideia de que foi porque o Estado gastou demais, mas eu vou fazer um negócio assim, apropriado. O que ele pegou? As grandes empresas alemãs, Krupp e outras, Siemens, etc., juntou numa empresa semipública, chamada MEFO, e começou a emitir títulos de dívida, chamada MEFOBILS. MEFOBILS. E isso, olha só, quem descontava esses títulos era o Banco Central da Alemanha. Na verdade, era uma emissão monetária para financiar as obras públicas. Obras públicas, certo. O desemprego estava em cerca de 40% em 1933. Em 1936, o desemprego chegou a 6%. 6%. É 40 para 6. Certo?
Então, é o seguinte, são dois exemplos de como você não sai de uma crise dessa sem uma ação efetiva do Estado centralizada de alguma forma. Então, mas não adianta você contar isso, porque aqui não funciona, né? Professor, só aproveitando a deixa, na continuação, tem uma pergunta aqui da nossa telespectadora, nossa amiga Priscila Lari. Ela pergunta o seguinte: o que o senhor acha que tem de acontecer para o governo acordar? Ou vamos assistir esse país derreter? Eu complemento, muita gente fala na necessidade de um grande acordo nacional para a gente superar esse bolsonarismo, essas trevas todas aí. O que o senhor pensa disso tudo? Olha, eu só posso repetir o que eu aprendi com o Dr. Ulisses Guimarães, de quem eu fui assessor. Que para você enfrentar um regime autoritário ou uma tentativa dessa, nós temos que juntar todas as forças, na verdade, que se opõem a ela e tentar construir um projeto para esse país aqui, porque eu tenho muito medo, porque, na verdade, o Bolsonaro é completamente inepto para governar. Ele não governa. Ele não está governando, ele já estava pensando na reeleição. Exato. Então, ele faz tudo com muito oportunismo e ele é inepto, como, aliás, o ministério dele também é. Então, eu tenho muito medo de que nós entremos numa... As coisas não são muito garantidas, né? De repente, como ele não pensa nada, ele pode se mobilizar e começar a fazer um programa, que a gente não pode esquecer que os militares brasileiros, na sua formação, desde os anos 20, os 30, sempre tiveram uma participação muito grande modernizadora no Brasil. Isso. Desde os tenentes, passando depois pelo general Góes Monteiro e por outros. Então, você tem esse DNA do desenvolvimentismo levado a cabo pelos militares, né? Então, esse conflito que a gente está vendo, do Braga Neto com o nosso Paulo Guedes, Isso. o Braga Neto tem esse vírus no organismo dele, né? E ele está sempre pensando em fazer alguma coisa. Imagina, eu não conheço, mas parece. Então, a gente não pode descartar, ainda que eu vejo que o Bolsonaro também tem uma característica, ele é medroso, né? Ele é valentão e medroso. Então, ele fica, olha, vocês precisam admitir que tem gente que quer ter um espaço para gastar, para investir, mas aí o mercado financeiro faz um barulho, como fizeram hoje, né? Tem uma entrevista na Folha de vários, sem os nomes, de vários banqueiros e economistas do mercado financeiro, dizendo, olha, se fizer isso, a taxa de juros vai a 14% e o dólar vai a 6,5%. Isso é terrorismo do mercado, porque o mercado faz esse tipo de terrorismo, né? Mesmo porque, não querendo cortar o senhor, me parece assim, o juros está baixo, mas ele não está diretamente ligado com a política econômica que eles estão sendo aplicados. Os juros têm a ver com a economia desaquecida, não é isso? Isso, perfeito. Mas eles dizem, olha só, os sábios do mercado dizem que o juros está baixo por causa do teto de gasto. Isso, exatamente. Pelo seguinte, você sabe a quanto vai, para quanto está caminhando o déficit primário? Para 1 trilhão. Por quê que cabe? Porque a economia desabou. E eles tiveram que gastar. Não cobre imposto. Então, você tem alguns gastos, você não pode deixar de pagar o funcionalismo, né? Você tem gastos rígidos. Aí o pessoal diz que gasta, não é que gasta demais, arrecada de menos. Certo? Então, você vai ter 1 trilhão de déficit. Aí eu vou dar risada. Dar risada não, porque isso seria crueldade. Mas, francamente, né?
A gente, na verdade, está sem um projeto, né? Porque você tem o governo dividido em dois caminhos de projetos, um diferente, que um conflita com o outro. Né? Eu acho que assim, precisa de uma habilidade política enorme, que o Bolsonaro até agora não apresentou, né? E a gente fica. Ele oscila entre um polo e outro. E ele Uhum. deve ficar, além disso, ele tem esses problemas todos que estão cada vez se revelando mais graves da família, tudo. Isso deve estar perturbando ele, né? Uhum. Você liga a Globo News, que a Globo News é engraçada, né? Ela é de um conservadorismo econômico assim assustador. Mas do ponto de vista, digamos, da política imediata contra o Bolsonaro, eles mandam bala, né? Então essa dilaceração, né? Estão dilacerados. E tem um caminho para nós sairmos dessa tremenda crise, assim, quer dizer, Bolsonaro não dá, né? Acho que isso é um senso. Eu acho que a gente tem que preparar, tem que ter paciência, tem que ter persistência, tem que preparar uma eleição que, na verdade, soterre isso de uma vez e prepare o Brasil para uma outra trajetória. Eu estou dizendo que eu sigo o velho Ulisses porque eu fui assessor dele 20 anos. E ele tinha uma paciência de Jó para chegar. E ele tinha um objetivo muito claro, é a redemocratização. Né? Aí ele caminhou para as diretas. As eleições diretas foram derrotadas, eu sabia muito bem, porque eu acompanhei ele durante todo o percurso, sabia muito bem que ele estava fazendo aquilo para conseguir a transição democrática, seja ela qual fosse. Foi pelas indiretas, muito bem. Tinha gente no velho MDB que dizia, doutor Ulisses, mas isso não vai dar certo. E ele foi engrossando os comícios. Os comícios foram ficando cada vez maiores. O comício do Anhangabaú tinha mais de 1 milhão de pessoas. Um comício glorioso. Né? Então, isso preparou também o terreno para a gente dentro do governo, como o Golbery. O Golbery, claramente, ele estava querendo fazer uma transição, mas por isso que ele preparou o Maluf como candidato, porque ele sabia que o Maluf ia perder. Então, precisa ter uns estrategistas bem habilidosos que façam a gente sair desse encrenca que nós estamos metidos. Né? A derrota do Trump pode ser uma esperança para a gente? Sem dúvida. É muito importante. Porque lá está tendo um movimento assim, né? Eu acho que está tendo né? Os democratas estão tendo um resultado. Não, nessa questão, eu até gostaria que o senhor desse uma geral nessa questão do Brasil. Nós estamos com problemas seríssimos econômicos no campo local e também nós temos agora esse ministro de Relações Exteriores que é completamente pirado. Nós destruímos praticamente tudo que foi construído no nosso relacionamento, né, do eixo agora sul, acabou, agora é só com os ricos, só com os Estados Unidos. O que isso prejudica o Brasil, professor? Bom, não só o das Relações Exteriores, né, o ministro do Meio Ambiente também causou um dano danado. Porque esse valor da preservação do meio ambiente se tornou uma coisa permanente e tão forte que até mesmo o pessoal do mercado financeiro está dizendo, não vamos investir em país que está provocando danos à Amazônia, ao meio ambiente. E a nossa ministra da Agricultura, né, ela já percebeu isso e ela está fazendo os movimentos aí para atenuar esse negócio. Agora, isso é um erro, porque nós vivemos hostilizando a China. A China é nosso principal parceiro comercial. É incompreensível esse tipo de coisa, não é? Pois é, mas é que esse Ernesto Araújo, eu não sei bem, eu acho que ele é mais um oportunista do que um idiota, né? Ou é uma combinação das duas coisas. Porque outro dia ele disse uma coisa que eu achei engraçada, porque ele disse o seguinte,
que o primeiro movimento marxista que surgiu no mundo foi a Revolução Francesa. Deve ter sido, o Marx deve ter feito por antecipação antes de nascer, né? Porque ele nasceu em 1818. A Revolução Francesa foi em 1789, né? Então, mas eu falei assim, mas ele tem um ponto aí. Por quê? Porque a Revolução Francesa é, na verdade, o iluminismo desabrido, né? É a ideia da liberdade, da igualdade, etc. E, ao contrário do que as pessoas pensam, se você lê as obras do Marx com cuidado, ele era um libertário. Era um libertário. Ele queria acabar com o Estado. Dizia assim, quando chegar a esse ponto, ele era um hegeliano libertário, que o Hegel também era um pensador da liberdade. É preciso entender o meio em que eles estavam vivendo. Depois tiraram umas conclusões a respeito do que eles disseram, que são absurdas. Mas ele disse isso, eu não sei se ele sacou isso, se ele fez sem querer. Eu acho que ele fez sem querer, né? Do jeito que ele falou. Mas Sim. aí tá, eles estão danando a imagem do Brasil mesmo, danando, prejudicando muito. Pois é, de uma forma que parece que não tem freio esse tipo de atitude, né? Por mais alertas que se faz, fala, não vamos deixar, não vamos provocar a China, né? Não vamos provocar os europeus, enfim, nós dependemos do comércio, essencialmente do comércio dos Estados Unidos, né? América do Sul, China e Europa, né? E como é que pode a gente sobreviver nisso daí? Como é que os nossos empresários, aquele agronegócio e tudo mais, aceitam esse tipo de coisa? Eu não entendo isso, professor. Mas eu acho que eles estão cada vez mais incomodados e as manifestações da ministra revelam isso, né? Que ela está preocupada, porque, por exemplo, agora os chineses disseram que acharam coronavírus na carne que nós exportávamos, né? Os chineses são assim, eles começam a fazer essas coisas. Então, nós podemos sofrer, aliás, o acordo Mercosul-União Europeia não vai sair. Não vai, né? Não vai. Todos os parlamentos já recusaram, e essa questão do meio ambiente pesa muito, pesa cada vez mais. E é incontornável, porque nós corremos o risco, por exemplo, dos consumidores europeus não comprarem mais produtos brasileiros, né? Produtos do agronegócio brasileiro. É um risco que pode se agravar. E nos Estados Unidos também. Se ganhar o Biden, tem um contingente dentro do Partido Democrata que quer reduzir as relações com o Brasil. Nossa Senhora. Houve um comitê do Congresso que já disse que não tem acordo comercial com o Brasil. Outro assunto que eu gostaria que o senhor comentasse, que é uma coisa que eu vejo assim até tristeza, esse processo de desindustrialização do Brasil, isso é irreversível mesmo? Não dá para recuperar isso daí, professor? Então, isso é uma boa pergunta, né? É uma pergunta crucial, porque eu vou fazer um pequeno histórico. O Brasil foi o país mais industrializado entre os chamados emergentes até 1980. Eu tenho um gráfico aqui. Tá vendo? Tá dando para ver? Não, ainda não. Precisa subir mais assim. Ainda não. Sobe mais um pouco. Aí, agora dá para ver. Uhum. Vejam só que tem cada. Sobe mais um pouquinho só, professor. Aí, nossa senhora! Olha só a derrocada. Que é isso? Então, a indústria pesava 27, quase 28% do PIB, a indústria de transformação. Tá fora a indústria extrativa. E hoje pesa 10%. Meu Deus. Quando é que nós começamos a fazer essa gracinha? Toda vez que eu conto essa história, eu falo, quando é que começou? Eu falo, olha, na verdade, a crise da dívida externa provocou efeitos muito ruins para a economia, a indústria não se diversificou, não introduziu, não
acompanhou as transformações da indústria mundial. Então, nós tivemos dois problemas. O segundo foi o Plano Real. Quando eu falo do Plano Real, as pessoas dizem, mas você é contra? Eu falei, não sou contra, não é problema de ser contra ou a favor. Estou dizendo que a administração do plano foi... É só olhar o gráfico aqui, quando é que começou essa confusão, foi exatamente aí. Por quê? Porque nós tivemos uma taxa de juros para segurar o câmbio valorizado, Selic, de 22% real. Real. Acima da inflação. Durante até 1999. Né? Então, nós batemos a inflação, mas derrubamos a indústria brasileira também. Que não quer dizer que você não pudesse ter a estabilização sem fazer esse desastre. Mas é que, quando você veio da crise da dívida externa, qual foi a interpretação vigente dessa turma que está mandando na economia brasileira hoje, os economistas, etc., é que isso deveu-se a uma excessiva intervenção do Estado feita pela última etapa do governo militar, que foi o Geisel, né? Que fez o segundo PND, que era um projeto de prosseguimento da industrialização. Ninguém cita o fato de que nós nos submetemos a um movimento de capitais, a um financiamento externo depois da pletora de dólares que você tinha depois do choque do petróleo, daquele primeiro choque de 73. Então, as coisas se juntam assim. Né? Então, nós fizemos uma estabilização, nós tínhamos 40 bilhões de reservas em 94, sem ter feito nada, né? Porque simplesmente, como, na verdade, nós tínhamos ativos muito baratos e tínhamos um estoque de empresas privatizáveis, os caras vieram para cá para fazer um avanço patrimonial, para comprar as empresas brasileiras baratas e tal. E nós deixamos a taxa de juros nessa altura e o câmbio valorizado. Isso no momento, para você explicar, no momento em que a China estava escalando. Então, se você olha os dados, eu tenho os dados aqui, não dá para mostrar, os dados da penetração da manufatura chinesa na economia brasileira. É uma coisa impressionante. Impressionante. E é verdade também para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos é uma economia mais poderosa. Né? Uhum. Então, a desindustrialização ela é fruto dessa confusão de circunstâncias, dessa junção de circunstâncias. Né? E eu me lembro muito bem que os economistas e o governo Fernando Henrique diziam, não, nós precisamos nos juntar à globalização. Só que nós nos juntamos, né, de maneira passiva. Nós somos os perdedores desse Sem transferência de tecnologia, né? Isso, exatamente. Nós fomos os grandes perdedores desse jogo. E os chineses foram os grandes vencedores. Enquanto eles estavam escalando e avançando, nós estávamos nos desindustrializando. E vocês sabiam, vou contar essa história para o pessoal de Serra Negra, que em 78 os chineses vieram ao Brasil, uma delegação, para conversar com várias pessoas, inclusive conosco na Unicamp, para saber como tinha sido a industrialização brasileira, porque eles tinham a maior admiração pelo Brasil. E eles adotaram, em boa medida, vários modelos, várias formas de articulação entre empresa pública, banco público e setor privado, que o Brasil tinha utilizado à saciedade. Os militares nunca abandonaram isso. Toda vez que eu falo com o Delfim, por exemplo, o Delfim disfarça, mas fala, você fez exatamente o que os chineses acabaram fazendo depois. Aí ele admite que é verdade. A Salete pode contar até um exemplo aqui na região, né, de manufatura, né, que era uma região aqui, Jacutinga, Monticello, Serra Negra, fabricava muito, né, vestuário, o setor de vestuário aqui está tudo quebrado, não tem mais nada, né? Então, vocês têm um exemplo disso. Tem um exemplo. Quando a americana acabou. Também, né? Jacutinga, acho que eles estão agora, eles fazem mais na China, né? Compram mais na China do que produzem aqui. Acho. Pois é, mas foi isso. É tudo importado, poucas
empresas, né, produzem aqui, muito pouco. Porque houve uma destruição, né, de capacidade produtiva. Imagina, então, no setor mais tecnologicamente mais avançado, como o setor de bens de capital, seriados, etc., nós perdemos tudo. Agora eles contam mesmo com o turismo. O senhor saberia dizer assim, o que o senhor acha? A recuperação do turismo vai ser de uma forma lenta, eu acho, não sei. Qual que é a sua avaliação? Eu não sou, entre outras coisas, que eu não sou especialista em turismo, mas Uhum. diria para vocês que vai ser uma recuperação dolorosa. Lenta, né? Exatamente por causa da pandemia, da forma que a pandemia está se manifestando. Uhum. Ela exige pouca mobilidade, as pessoas se protegerem, né? Uhum. A menos que seja bem sucedida essa multiplicação de vacinas, né? Eu espero que sim, para aliviar um pouco a vida das pessoas. Eu, por exemplo, eu não saio do meu apartamento de jeito nenhum. Uhum. Eu só saio, obrigado. Não, eu não saio. Por quê? Porque eu sou grupo de risco. Eu tenho um pouco de efizema, tal. Se eu me meter a sebo, eu Uhum. não sei se eu vou aguentar, não. Nós estamos passando já de 70 minutos tá. de live, e eu gostaria, assim, não sei, eu acho que para terminar, assim, agora uma coisa mais amena, e um assunto que interessa a grande parte da sociedade serrana, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras, né, Bruno? O senhor deve estar muito contente com o nosso técnico, afinal, o senhor teve uma desavença com ele, não é? Tive uma desavença, eu ali, naquele momento, na minha opinião, fazendo uma revisão das coisas, eu cometi um erro, porque o time estava indo bem no Campeonato Brasileiro. Eu tive Mas uma desavença por conta de um episódio dele com aquele nosso jogador que acabou sendo o vendido. atacante lá, né? Ele é atacante. Isso. O Keirson. Que isso? Do Paraná, aqui do Paraná. Bom, mas enfim, a gente comete, eu sempre digo, eu falei com ele outro dia, eu acho ele um bom técnico. Disse que ele é superado. O senhor acha que ele é superado? Não, eu vi hoje o jogo antes de a gente do Leipzig contra o PSG, né? O PSG deu um baile no Leipzig, mas o futebol brasileiro deu uma decaída, né? Está muito atrasado em relação aos jogos que a gente está vendo. Eu lamento dizer isso, mas eu acompanhei, eu que levei a Parmalat para o Palmeiras, você sabe, né? Sim, sim. Eu acompanhei aqueles times num momento em que o futebol brasileiro estava no auge, né? Foi campeão em 94, depois foi em 2002, e o Luxemburgo montou para mim o melhor time do Palmeiras dos últimos tempos. 96? 96, é um espetáculo. Aquilo é um espetáculo. Aquilo a gente ia para o campo para saber de quanto ia ser. Qual ia ser o tamanho da goleada. Era um time espetacular. Dá uma saudade assim, impressionante. Agora, o Palmeiras foi campeão em 2016 e 2018, né? Com um time, era o Filipão, né? Não, era o Cuca em 16 e o Filipão. Só que eu acho que nós não temos um elenco que a gente acha que tinha. Eu acho que tem muito jogador ali acomodado e eu não sei como ele vai fazer para tirar. Eu conversei com ele. Derrubar ele, tirar ele. Você acha que isso é possível? Isso daí não é legal. Eu não acho que seja uma solução. Eu acho que eu falei ontem, eu não devia dizer isso, mas eu conversei ontem com o presidente do Palmeiras e falei que a gente tem que ter muito juízo nessas coisas e chegar e dar uma dura nos jogadores, porque eles estão muito acomodados. Parece, né? Preguiçosos, estão muito acomodados. Tem que chegar e dar uma dura ali. Não é que você vai fazer uma coisa agressiva com eles, mas chamá-los à responsabilidade, que ali. E eles estão.
Veja bem, a maioria dos clubes, o Atlético não paga o salário dos jogadores, o Corinthians não paga, o Palmeiras paga. Pagando. Paga em dia, certo? E, na verdade, cuidou muito bem de tudo. E a gente não pode ficar nessa. Amanhã nós vamos jogar com o Atlético Paranaense, que é um jogo difícil, né? Muito difícil. E só assim, para fechar essa questão do futebol, o senhor que é o pai da Arena, na nova Arena, é o pai, pai. O que o senhor está achando? Está dando resultado aquilo lá para a nossa sociedade esportiva? Aquilo é uma mina de dinheiro. Pois é, não é, né? É uma mina de dinheiro. E a W Torre continua fazendo espetáculos lá. Ela faz agora com o gramado sintético, ela faz drive-thru, drive-in, drive-thru lá. Então, você tem espetáculos lá que são feitos apesar da pandemia. Então, mostra a criatividade, né, da empresa, né? Não, eles são criativos e tal. E o Palmeiras tem uma participação crescente nas receitas deles, né? Começou com 5%, agora já está passando para 10%. Ah, já está em 10%, já. Bom, excelente. E depois vai para 15%, 20%. E assim é o contrato, né? O Palmeiras é um time que financeiramente, se bem administrado, com carinho, com cuidado, vai ser muito bem sucedido. Bom, vamos torcer, né? Que pelo menos o Palmeiras não dê alguma alegria, né, professor? Pois é. Eu, como palmeirense, verde aqui hoje. Eu também, mas eu comemorei o Campeonato Paulista, né? Que estava precisando, mas depois os 2 jogos seguintes foram de lascar. Horríveis. Eu vi os jogos horrorosos. Nossa. Bom, Salete, eu acho que é isso, né? Já muito tempo do professor, né? Não, mas foi um prazer falar com o pessoal de Serra Negra. Prazer foi nosso. Se o senhor quiser fazer as considerações finais do senhor aí. Não, eu não tenho, já conversamos bastante, eu falei demais, mas eu queria deixar aqui minha declaração de afeto à Serra Negra, onde eu morei. Nadei na piscina do Hotel Rádio. O hotel existe ainda? Existe. Está com a piscina lá? Nadei muito na piscina de água radioativa. E tinha uma fonte aí que eu ia muito. Como é que chama a fonte de água? Tem várias aqui, né, no centro. Qual que é mais antiga, Mota? Eu não sei, a fonte de São Luís, eu ia muito lá pegar água e tal. Havia, antes do Radiotel, havia uma fonte ali, né? Porque esse nome rádio eu senti se fosse água radioativa, né? E o Radiotel começou por causa de uma fonte pública, que depois se tornou ali do lado. Nessa fonte aí, eu acho que eu fui nessa fonte perto aí. Isso. Porque nem eu, nem o Mota, a gente não é daqui, a gente veio morar aqui depois, né? Eu casei e vim morar aqui e o Mota veio depois. E a gente trabalhou junto no Estadão. Falou, a gente trabalhou junto no Estadão, e aí eu tô aqui já há 20 anos. O Mota chegou mais recentemente. Mas a cidade é ótima, uma delícia, né? A cidade é uma delícia. Agora está sofrendo bastante, né? Vamos ver que... turismo, Bom, então, muito obrigado, professor. Muito obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Com vocês. Foi muito então. Até mais. Volte sempre, porque foi uma lição para a gente aí, foi uma aula. Tchau. Tchau.